Imagine um povo que não pertence a lugar algum e que ainda assim conquistou o mundo. Um povo que fala uma língua nascida há milênios, misturada hoje com dezenas de idiomas. Um povo que sobreviveu à escravidão, ao genocídio nazista e à perseguição sistemática. Esses são os Romani, conhecidos também como ciganos. Hoje você vai embarcar em uma jornada por séculos de história, da Índia Antiga até o coração da Europa, passando por teorias fascinantes, a arte do flamenco, conspirações que surgem de medo e ignorância e o preconceito que ainda hoje assombra irmãos e irmãs Romani em todo o mundo. Há cerca de 1000 anos, nas planícies do noroeste da Índia, regiões como Punjab, Rajastão e Sindh, viveu um grupo conhecido como Doma, artífices e animadores populares. Estudos linguísticos confirmam: os Romani são um povo indo-ariano que migrou rumo ao oeste, cruzando o Irã, o Império Bizantino e adentrando a Europa por volta dos séculos 8 a 10. Eles levaram sua língua, o Romani, e ofícios especializados como a carpintaria, a música, a adivinhação, é claro, né? A gente não pode esquecer das ciganas, mas também a criação de animais, a dança, a música. Essa vida itinerante moldou a identidade dos Romani, sem pátria fixa, mas com precisão no coração da cultura nômade. E aqui um fato curioso: o termo Rom significa homem na língua deles. E como foi a chegada à Europa e a primeira onda de perseguição? Ao cruzar o continente, os Romani encontraram uma recepção muito fria. Por sua aparência exótica, seus costumes diferentes, e eles foram tratados como espiões do Oriente. Em 1496, o Sacro Império ordenou a expulsão por serem supostos agentes otomanos. Na França, em 1660, foi decretada sua proibição de residência. Na Romênia e Moldávia foram reduzidos à escravidão no século XIV, até meados de 1800, uma das poucas etnias europeias que vivenciaram formalmente a escravidão. E é nesse período que surgiram as primeiras leis de discriminação e expulsão em massa. Durante o Renascimento e a Era Moderna, muitos romanes se tornaram músicos excepcionais, influentes na música flamenca, jazz, cigano e mais. Ainda assim, mantiveram-se à margem, proibidos de falar a própria língua ou de seguir seu modo de vida tradicional. E talvez por isso a gente tenha a impressão de que eles são misteriosos. Na verdade, eles estão se protegendo do preconceito. E eles transformaram-se em refugiados ambulantes. Seus filhos eram retirados à força, forçados a uma educação institucional, como ocorreu com Madre Teresa na Áustria. Durante a Segunda Guerra, os nazistas não poupavam ninguém que considerassem racialmente impuros. E eles eram considerados impuros. Entre 1942 e 1945, de 220 mil a 500 mil romanes foram mortos, além das vítimas de regimes satélites como Croácia e Hungria. Esse holocausto, chamado Poragimos, foi minimizado por décadas, e os Romani foram e sempre serão as vítimas esquecidas das duas guerras mundiais. Aliás, a gente ouve muito do Holocausto com os judeus, mas a gente esquece que vários grupos também foram exterminados: homossexuais, ciganos, negros, entre outros. Nos regimes comunistas da Europa Central, os romanes sofreram uma esterilização forçada. E isso, você pode pensar que foi uma coisa muito absurda e muito antiga, mas não. Aconteceu até 2012, principalmente na República Tcheca e na Eslováquia. E só em 2005 que certas atrocidades que aconteciam com os ciganos foram reconhecidas oficialmente.
Mesmo após 1945, ou seja, após a guerra, eles continuaram a ser segregados em habitações precárias, escolas especiais, bem entre aspas mesmo, e por liberdade de expressão negada. Cultura e folclore alarmista moldaram teorias conspiratórias. Roma diz que ciganos são ladrões, traficantes humanos ou espiritualistas ocultos. Essas ideias se somam ao uso inapropriado de poderes psíquicos em filmes e no folclore. Na atualidade, há boatos de que circulam em redes, como o caso de Leeds, de 2024, que inflaram acusações de cobertura policial de crime, mesmo sem provas, criando distúrbios. Certamente, os ciganos ainda são um dos grupos que mais sofrem preconceito e discriminação, principalmente na Europa. Nas últimas décadas, movimentos romani ganharam força. Surgiu o Dia Internacional de Rom, 8 de abril, criado em 1971 para dar visibilidade e orgulho ao povo. Organizações como Firen Amenka e Enromja promovem direitos, educação e visibilidade. Na moda, houve um movimento para abolir o uso de gypsy como marca, considerado derivado de preconceitos históricos. Hoje, em países como Alemanha, Itália e Hungria, os romani ainda enfrentam uma discriminação muito grande. Na Alemanha, mais de 600 incidentes violentos registrados contra Sinti e romani em um ano. Na Itália, políticos de extrema-direita usaram retórica antiziganista para ganhar ainda mais votos. Na Europa Oriental, os romanis são alvos de ataques, despejos forçados e proibição de acesso a serviços básicos. Apesar da perseguição, os romani preservaram a língua, que é a romani, com influências de idiomas europeus, falada por milhões de pessoas. A música, o flamenco, o jazz cigano, músicas de casamento e festividades, a medicina tradicional, as mitologias próprias, como o conceito de Kielemata, que é uma tradição de cura, e tabus fortes sobre pureza. Se essa história está te tocando e você quer ajudar a mudar o futuro dos romanis, comenta aqui qual história você achou mais interessante, se inscreve no canal, porque aqui sempre tem dessas histórias. Compartilhe esse vídeo com quem também quer lutar contra esse desconhecimento desse povo. No Brasil, vivem cerca de 800 mil ciganos, descendentes de Sinti, Calon e outros grupos trazidos entre o século XIX e XX. Aqui, muitos se adaptaram, mantendo casamentos dentro da comunidade e tradições como a Carnaval Wedding. Entretanto, eles também enfrentam preconceito aqui, um preconceito velado, uma falta de acesso à documentação, uma educação limitada e uma invisibilidade política. Tanto que provavelmente você conhece muitos ciganos, mas você não tem nem ideia de que eles são ciganos. E o que espera para o futuro dos romani? Bom, inovações tecnológicas e ativismo ganham força. A digitalização da língua romani, o ensino online, movimentos liderados por jovens romanis e romja, que são as mulheres, exigindo espaço na educação, na mídia e na política. Também pressões por políticas não discriminatórias em instituições internacionais. E apesar de toda a dor e exílio, os ciganos, ou melhor dizendo, os romani, preservaram algo que nenhuma fronteira conseguiu apagar. Uma cultura vibrante, mística, oral e profundamente espiritual. Eles não têm templos nem escrituras sagradas universais, mas têm algo ainda mais ancestral, tradições passadas de boca a boca, como fios invisíveis que costuram gerações inteiras. Entre os romani, a espiritualidade não está separada da vida cotidiana. Está na dança, nos gestos, nos olhares, nas rezas feitas baixinho ao acender uma vela ou ao atravessar uma encruzilhada. A crença mais difundida entre eles é que o mundo é regido por forças invisíveis, uma espécie de energia cósmica que está em tudo e todos. Eles não têm uma igreja cigana, mas muitos seguem crenças sincréticas, que
misturam catolicismo popular, islamismo, cristianismo ortodoxo, xamanismo e magia ancestral. Cada grupo familiar pode ter suas variações e a sua própria cultura. Por exemplo, muitos ciganos reverenciam a figura de Sara Kali, uma santa negra, protetora dos viajantes, associada tanto à tradição cristã quanto à mitologia hindu. Para quem não sabe, Santa Sara chegou junto com outras Marias na França e ali virou protetora dos ciganos. Se conta é que Maria Jacobina, Maria Madalena e Maria Salomé foram deixadas junto com Sara Kali em um barco à deriva, sem mantimentos, sem nada. E elas acabaram atracando em Sainte-Marie-de-la-Mer, na França. E é por isso que esse lugar leva esse nome. E por ali a gente vê a maior festa em homenagem a Sara Kali. Aliás, Kali também é o nome de uma das faces de Parvati, a deusa indiana. Também há a história de que a nossa tão cultuada Nossa Senhora Aparecida seja, na verdade, uma estátua de Sara Kali. Afinal, como bons viajantes que são, será que eles não haviam passado por aqui antes dos bandeirantes? Santa Sara Kali é protetora dos viajantes e todos os anos milhares de romanes fazem uma romaria até Sainte-Marie-de-la-Mer, que é essa cidade no sul da França, carregando imagens de Santa Sara até o mar. É uma festa de fé, de devoção e identidade. Eles acreditam fortemente em energia, aura, maldições e bênçãos. A figura da cigana Quilemons é real dentro da cultura, mas não como um truque de circo, mas um ritual de leitura simbólica, uma sabedoria, um conhecimento que foi passado por séculos e séculos e séculos e é visto como um espelho da alma. Assim como o baralho cigano Lenormand, que muitos usam com profundo respeito e sentido iniciático. Na visão deles, tudo tem um lado puro e um lado impuro. Esse é o princípio da Marime, uma lei espiritual que rege o que é considerado limpo, sagrado ou contaminado. Marime não é uma sujeira física, é um desequilíbrio energético. E há regras rigorosas sobre comida, parto, morte e contato com o mundo exterior que se baseiam nisso. Por exemplo, um lençol onde alguém morreu jamais poderá ser usado novamente. Mulheres que menstruam ou dão à luz devem passar por períodos de recolhimento. A morte é um evento sagrado, cercado de rituais específicos para limpar a alma do falecido e evitar que a sua energia fique presa entre os mundos. Eles também acreditam que certos dons espirituais correm no sangue, como se fossem herdados. Por exemplo, se uma pessoa nasce vidente, curandeira ou portadora de presságios, e se não usar esse dom, pode adoecer. E pior, adoecer toda a sua família, já que esse poder será hereditário. Mesmo nas famílias que se tornaram mais modernas, a espiritualidade continua sendo um centro. Ela não precisa ser explicada, ela é vivida, sentida e respeitada. Afinal, para os Romani, o mundo invisível é tão real quanto o visível. E os segredos mais importantes não se leem em livros, mas se aprendem sentando em volta da fogueira e ouvindo o segredo dos velhos. Há quem diga que esse foi o povo sobrevivente da Atlântida, mas essa já é uma outra história. Entre os ciganos, nada é apenas folclore. Tudo tem um sentido simbólico, espiritual, ancestral, desde o nascimento e até a morte. Cada fase da vida é envolta por rituais e alguns transmitidos de séculos em séculos em séculos, sem jamais terem sido modificados. Nascer em solo cigano é uma bênção, mas também um evento espiritual delicado, porque o bebê é visto como um portador de uma alma muito antiga que renasceu em um novo corpo. Por isso, os primeiros dias são cercados de proteção e silêncio. A mãe passa por um período de recolhimento e purificação, pois acredita-se que a energia entre os mundos ainda está aberta. Então evita-se visitas, aglomeração e qualquer contato com pessoas em luto para proteger o bebê de influências negativas. Há famílias que fazem banhos com ervas específicas para purificar bebê e mãe. Embora muitos ciganos sigam religiões majoritárias como o catolicismo e o islamismo,
Os batismos costumam ter um toque único. Além do ritual religioso convencional, há um batismo familiar e simbólico. O bebê é apresentado ao clã, com músicas, danças e às vezes passa por ritos de fogo ou defumação com ervas. Nesse momento, dá-se um nome secreto, usado só entre os seus, uma forma de proteção espiritual, quase como um nome mágico. O padrinho ou madrinha escolhidos têm um papel sagrado. Em algumas tradições, diz-se que o afilhado carrega o destino espiritual do padrinho e vice-versa. O casamento cigano é um dos rituais mais ricos da cultura romani. Muito além da festa, ele representa a união de linhagens, a continuidade da comunidade e o compromisso com os ancestrais. Em alguns grupos, o casamento ainda é arranjado entre famílias, não como uma imposição cruel, mas como um acordo de honra e equilíbrio social. Em outros, o amor é livre, mas precisa respeitar códigos da marime e da linhagem. A cerimônia pode durar dias. Há oferendas à família da noiva, músicas que narram a história dos ancestrais e danças específicas, como o momento em que a noiva dança de olhos fechados, segurando lenços ou moedas para afastar maus espíritos e atrair a fertilidade. Mais do que dogmas ou doutrinas, o que move o cigano é uma espiritualidade instintiva, cotidiana e sutil. Ele sente, intui, ouve os sinais da natureza, consulta os sonhos, faz silêncio quando o vento muda e sabe, no fundo do peito, que a vida é feita de ciclos, perdas, retornos e histórias que precisam ser contadas. Para o cigano, viver é peregrinar. Não é criar raiz na terra, mas sim no espírito. E é por isso que, mesmo sem um território, eles são talvez o povo mais antigo ainda em movimento.